Então, esse vídeo é sobre uma problemática que eu encontrei enquanto gravava esse vídeo. Ou seja, é um vídeo sobre o vídeo. E é tipo... Foi agora há pouco que eu tive a ideia. Eu tava agora no banheiro... Eu tô pendurado aqui. Eu tava agora no banheiro e comecei a falar só. Daí eu pensei, nossa, que merda, porque eu só sou tão genial assim, tão... Quando não precisa. E meio que é porque eu odeio falar, odeio me explicar. Mas eu meio que preciso, né? E é o que eu tô fazendo aqui, experimentando isso. Nunca tinha falado, né? Claro que eu sei falar. Mas eu meio que desaprendi as nuances disso. Tipo, sabem, eu não sei explicar isso. A entonação. Tem um nome pra isso, mas eu não lembro agora. É tipo uma entonação fixa, que não vai mudando no decorrer da conversa, sabe? Tipo robótico, sabe? Depois eu procuro o nome. E... Nossa, tá dando inesperadamente certo agora. Mas enfim. Eu não gosto de falar. E talvez eu não goste porque eu não sei muito bem como. Tipo, de uns 3 anos pra cá. Deixa eu pensar. Tipo assim, velho. Todo mundo que eu tenho acesso é super desinteressante. Eu não tenho pretensão nenhuma de falar com essa gente. Se eles falam comigo, eu vou responder super rápido, super conciso, seco. E alguns são gente que eu até gostava de falar antes, mas agora ficou chato pra caramba. E é isso, eu fui parando e... Então meio que eu só falava dentro da minha cabeça, ou seja, pensando. E então... Eu parei de articular as coisas, sabe? Porque eu não tinha que me explicar, eu não tinha que escolher as melhores palavras pra falar comigo. Porque eu não precisava me explicar nada, tipo... Tu não tem que te explicar nada, tu já sabe o que tu tá pensando, tu não precisa... elaborar, entendeu? E isso meio que não vai acontecer, a pessoa não vai adivinhar o que tu quer dizer se tu não elaborar bem. Até quando tu elabora bem, o pessoal faz questão de não entender. Então, 3 minutos e 22 de vídeo. Na minha cabeça eu falei bastante e é tão pouco tempo de vídeo. Então, eu acho que eu tô falando bem rápido. E sim, tem me aparecido isso de que... Esse comentário de que eu falo muito rápido. E às vezes as pessoas não entendem porque eu... De novo. Não entendem porque eu tô falando rápido. Mas é o que eu faço agora. Então acho que é a hora de desaprender, né? E tipo, eu pensei, nossa, será que eu tô falando rápido por causa do espanhol? Porque eu falo bastante rápido em espanhol. E naturalmente o pessoal fala rápido em espanhol. Mas aí eu comecei a pensar mais. E me perguntar, é realmente isso? Ou eu já tinha... Isso já tava começando a surgir e... Quando o espanhol chegou na minha vida, isso já tava meio que... consolidado. Nossa. Não sei se vocês fazem isso. Enfim, isso de se comunicar como se
Só você precisasse entender o que está sendo dito. Como se tu estivesse falando pra ti, mas tu tá falando com outra pessoa. Porque tu espera que essa pessoa entenda o que tu entende, mas não. E também às vezes tu já cansou de, sei lá, ficar aprofundando, explicando. Tu só joga uma frase afirmativa e, tipo, estilo redação do Enem, como se fosse uma verdade absoluta, sem dar explicação. É esse. Aceita se quiser. Eu não sei se eu fui super confuso aqui ou se me entenderam. Enfim, basicamente é. Eu precisei aprender a falar. E isso deu por esse interesse em falar com qualquer pessoa. De fazer essa pessoa entender completamente a mensagem. Um pouco porque eu meio que duvido da capacidade interpretativa dessa pessoa, acho ela uma pessoa burra. Não uma pessoa específica, mas em geral. E é isso. É basicamente. Eu não sei. Acho que de forma sucinta, quando eu falo com alguém, eu não tô realmente falando com aquela pessoa. Eu tô falando comigo. Eu não me preocupo com o que aquela pessoa pensa ou se ela vai entender. Sabe? Se entendeu, ótimo. Se não, nossa, que coisa. Então, quando eu falo contigo, eu não falo pensando em ti, eu falo pensando em mim. E se eu vou entender? Se eu entenderia se fosse ti, mas não sou. E é isso, eu acho que eu fiz um exercício aqui. Deu bem mais certo do que antes. Eu tinha tentado antes, tá? Inclusive eu vou botar no final essas tentativas. E é isso. Depois acho que eu também quero falar sobre meio que um retorno a mim do interesse em coisas que eu me interessava antes. Não deixei de me interessar, mas sei lá, tava morto, tava parado, interditado. E essas coisas são tipo, discussões mais elaboradas, mais intelectuais. Porque meio que quando eu saí da escola isso acabou. Não 100%. Talvez esse seja o único tipo de conversa que eu gosto de realmente ter. E talvez por isso que eu deixei de falar tanto. E pela escassez desse tipo de conversa, eu falo tão pouco. Só nesse tipo de ocasião. E quando não é esse tipo de ocasião, eu acho um saco. E tu também vai achar um saco porque eu vou fazer tu perceber que eu acho um saco. E é isso, mas o tipo de assunto seria mais ou menos viagem no tempo, física quântica. Não muito avançado mesmo, mas tipo tem uns
livros legais aí, tipo O Andar do Bêbado, que eu nunca terminei, mas estava interessante pra caramba. Hum, Esses livros assim de filosofia, sabe? Não filosofia em geral, filosofia grega. Filosofia tipo existencialismo. Tipo uma coisa Dostoiévski, uma coisa Schopenhauer. Então, viagem no tempo, filosofia. Eu gostaria de falar de política também, mas eu não estudei o suficiente sobre, então eu sou bem inseguro das minhas opiniões, sabe? Mas como eu não elaboro o suficiente, se o pessoal já elaborando, as pessoas fazem questão de não entender, imagina. Entendeu, né? Enfim. 11 minutos agora. E tchau, não exatamente tchau, porque eu vou colocar. Enfim, aquilo aqui no final. Que foi tipo ontem e hoje. Ontem à noite até hoje de madrugada. E assim, eu não terminei de editar aquela merda porque muita coisa mudou desde então. Não muita coisa, né? Mas umas coisinhas. E eu tava, sei lá, entediado, com raiva naquela hora. Ainda tô, né? Mas, enfim, ainda não peguei a receita, como que eu tô falando lá. Minha mãe foi lá e ela ainda não voltou, então não sei se ela vai trazer. Porque é um saco essa merda. Tipo, eu odeio médico, tipo, que merda. É só pegar a porra de uma receita que vai me passar, tu não vai pagar pela minha medicação, merda. Enfim. Qual a dificuldade de passar merda numa receita, velho? É tipo, me dá essa porra e eu vou embora, tá? Não vou ocupar teu tempo. Mas enfim. Tchau. Tô comendo um. Pera aí. Sanduíche de pasta de amendoim com aveia em flocos. E suco de uva com limão. Ficou bom. O cabelo tá secando. Não sei porquê. Dependendo do pão, fica uma merda o sanduíche. Não porque o sabor é ruim ou nada assim. Mas é que eu demoro muito mais mastigando. Parece mais denso. Deu uma mordida só. Próximo. Vou falar de boca cheia assim. Esse vídeo vai ser bem longo porque dessa vez eu decidi fazer chegar em casa. Que merda. Escuta. E os salários carregando agora. Daqui a pouco eles entram. Ainda.
consegui ir ontem e nem hoje. Mas eu não quero falar merda nenhuma hoje porque tá todo mundo em casa. E eu odeio falar português quando tem gente em casa porque eu sei que eles vão entender e eu não quero que ninguém entenda. É mais ou menos isso. Para viver de repente um lugar mais humilde, mas ainda assim se submete a isso. Tem alguma coisa esquisita aí, não é? Bom, dessa maneira, toda a responsabilidade dos filhos e das obrigações da casa ficava nas costas da Genevieve. Ou seja, com essas viagens do marido, com essas saidinhas aí, digamos, para se divertir com os amigos, passar a noite em hotéis. E Genevieve, então, além de ter que ficar com toda a responsabilidade de cuidar dos filhos, tinha que lidar com o Dr. Michel, que sempre colocava o nariz onde não era chamado. O único filho homem que o casal teve, foi o último a nascer, inclusive, nasceu precisamente no dia 9 de agosto de 2003, foi um menino que chamava Mad. E isso acabou agravando ainda mais a depressão de Genevieve, chegando ao ponto de o Dr. Michel alertar o Thiago para que ele levasse a esposa a um psiquiatra. Não consegui dormir. Para poder tratar os problemas dela. Uma de suas filhas, a Mina, tinha 8 anos na época. Ao chegar no quarto, a garota foi surpreendida por sua mãe, que a agarrou e tentou estrangulá-la, mas a Mina teria lutado por sua vida. Então, a mulher, percebendo que não ia agir daquela forma, pegou a faca e cortou a garganta da filha. Tudo isso teria sido feito enquanto a Genevieve falava palavras reconfortantes e pedia desculpas pelo que ela estava fazendo. Em seguida, ela chamou o médico, o único filho homem, que tinha cerca de 3 ou 4 anos. Ela também tentou estimular o garoto, mas recorreu à mesma... Que é isso? É no Brasil, é? Usar a faca na garganta. Depois disso, ela chamou a Miriam, que tinha 10 anos, falando que tinha uma surpresa para a filha no escritório. Quando a Miriam entrou no escritório, Genevieve pediu que elas se sentassem em uma cadeira.
Hehehe